Depois que ela chega em Cristo, que ela tem um encontro com Deus, aí gera nela o quê? A mudança. Por quê, pastor? Porque aquela mudança ali, aquela transformação, é o que nós chamamos de conversão, né? A pessoa se converte. O que é converter? Converter é mudança de... Amém, pessoal? É quando a pessoa muda. Então, o apóstolo Paulo diz em carta de Paulo aos Coríntios, ele fala para a gente lá, né? 2 Coríntios 5:17, ele diz: aquele que está em Cristo, nova o quê? As coisas velhas o quê? Se passaram. Como é que você entende isso aqui? O camarada, ele era biriteiro. Ele veio para Jesus, está na igreja e continua biriteiro. Converteu? Teve mudança? Não. Então a pessoa, quando ela vem para Cristo, ela muda. Muda porque o próprio Deus transforma. Pastor, e a pessoa que veio para Jesus, está na igreja e nunca mudou? É a mesma coisa, é porque nunca teve um encontro com quem? Com Deus. Ela nunca teve um encontro com Deus. No dia que ela tiver um encontro com Deus, ela vai mudar. Ela vai mudar, né? Então, o que é que acontece? Jesus, ele não muda. O mesmo Jesus Cristo de antes é o de hoje. As mesmas obras que Deus fazia antes, ele faz o que? Hoje ele continua fazendo, e vai continuar fazendo eternamente. Então não se engane, pastor. Por quê? Porque pessoas podem vir para você querer mostrar para você algo dizendo que houve uma mudança em Cristo, e não tem nada disso. Jesus é o mesmo. A mesma forma que Deus antigamente ele agia, ele continua agindo. A diferença hoje para nós antigamente, na época do Velho Testamento, Deus agia pela lei, não era assim? Antigamente era pela lei. Nós somos hoje o que, pessoal? Pela graça. É o favor de Deus para com a gente, nos abençoa. Então Jesus, ele é o mesmo, não muda. Ele não deixou de ser Jesus. Amém? Aí vem o versículo 9 aqui, assim, não vos deixeis o que, pessoal? Levar em redor por doutrinas o que? Várias e o que, pessoal? Estranhas. A advertência aqui para todos nós. Essa aqui, a advertência era para o povo hebreus e para nós também nos dias de hoje, irmãos. O que é que significa isso aqui, pessoal, para a gente? Nós temos que ter um cuidado, pessoal. Todos nós precisamos ter um cuidado para não nos deixar ser levado, ser guiado por doutrinas que têm surgido aí, pessoal. Quando é que a pessoa leva outro? Ou quando você leva algo? Como é que você leva algo? E quando você leva algo, aquilo que você está levando, ele consegue ir para onde ele quer, ou ele vai para onde você quer? Pessoal, quando você leva algo, é você que o quê? Que conduz, não é assim? Você que conduz. Aqui está dizendo para nós, não vos deixe o quê? Levar. Ou seja, não permita, não dê permissão, não permita que alguém te conduza, que alguém te guie por doutrinas. O que é doutrina, igreja? O que é doutrina, irmãos? Doutrinas é conjuntos de regras. Doutrinas é conjunto de ensinamentos. Exemplo: você que é pai, você que é mãe, você ensina aos seus filhos? Ensina ou não? Quem ensina os filhos aqui? Olha lá, viu? Então o pai e a mãe, ele tem que tirar um tempo, um momento, para sentar com os filhos, não é assim? Você vê que algumas coisas ao longo do tempo, em muitas casas mudaram. Por quê, pastor?
Em um tempo mais passado, em um passado assim, podemos dizer, um passado mais próximo, né? Um tempo assim mais próximo, não muito distante do nosso, tinha-se aquele costume de os pais sentar à mesa com os filhos, não era assim? Sim ou não? Então, os pais saíam, né, para trabalhar pela manhã, quando dava meio-dia, que a fome batia, ele corria para onde? Como é que era? Corria para casa, sim ou não? Com o passar dos anos, passado o tempo, com a modernidade que foi surgindo, então começou-se a tirar esse negócio mais da família sentar à mesa. Perdeu-se mais esse costume. E muitas casas hoje não tem mais essa coisa assim de sentar à mesa. É ou não é verdade? Aí a pessoa fala assim: mas lá em casa todo dia, meio-dia, a gente está em casa para almoçar. Mas muitas vezes como é que é o almoço? O filho faz o prato, senta lá no quarto. Ele almoça com o computador. A menina faz o prato, senta no outro quarto, come lá com o computador, com o celular dela. Ainda posta lá assim: estou comendo aqui, o meu almoço hoje aqui, ó. Aí mostra lá o almoço. Hoje eu estou de regime. Aí regime é o prato: 1 quilo de feijão, 2 quilos de carne. Está de regime, de dieta. É assim? Dieta boa, né, Marivaldo? Um pratão de mocotó aí. Aí eu também faço uma dieta assim, Marivaldo. O que é que acontece, irmãos? Aí o outro senta perto da televisão para assistir e ninguém mais senta onde, irmãos? Mas será que era bom antigamente, quando sentava todo mundo à mesa? Por quê? Porque ali na mesa os pais muitas vezes traziam para os filhos a orientação. Conversava-se mais com os filhos, porque era um tempo que tinha reservado para isso. Durante o dia era trabalho, correria e tal. Então naquele horário de meio-dia ali sentava. A mãe muitas vezes dizia, né? Esse menino aqui fez isso agora de manhã, esse outro aqui está aprontando isso. Aí o pai muitas vezes ia lá e chamava na catraca, na conversa, orientava. Era assim ou não era? Então quer dizer, pessoal, foi se passando os tempos, foi mudando esse costume, perdendo isso. Hoje tem pai que ele sai de manhã para trabalhar, chega à noite, não conversa mais com o filho, não conversa mais com a filha. O menino está ficando rapazinho, a menina ficando mocinha, a mãe não troca mais uma ideia com a menina. Só que assim, gente, aquilo que você, como pai, como mãe, não fala para os seus filhos, o malandro lá fora vai falar. O mundo vai ensinar para ele. Por que é que muitas vezes o filho está em casa rebelde? Por que é que muitas vezes o filho está em casa desobediente? Aí o pai entende o seguinte: a final de mês, todo mês eu te dou uma mesada. Você quer um celular novo, eu te dei. Isso aí é ensinamento? Pelo contrário. Eu lhe pergunto: qual é o trabalho que filho faz para pai para ter mesada? Desculpe a minha ignorância, mas eu entendo que esse negócio de mesada para filho é porque não dá o amor que se deve dar. Aí não dá o amor, não dá o carinho, não dá uma atenção para o filho. A maneira de cobrir é como? Vou dar o dinheiro. Bom, esse é o meu entendimento. Agora, o pai e a mãe, ele precisa dar ensinamento. Agora, digamos que a pessoa dá um ensinamento. Vocês aqui disseram que não é ensinamento. Aí vocês ensinam seus filhos, vocês dão para ele um ensinamento para que ele possa viver no dia a dia, de como eles têm que selecionar as amizades. Amém, pessoal? Você, como homem, como mulher de Deus, você vai ensinar seus filhos na doutrina de quem? Você vai ensinar seu filho na doutrina de Deus, O pastor não. Você vai mostrar para eles ali. Tem coisas que você não precisa nem falar, basta a sua maneira ali, sua forma de agir, você vai ver, Tem pai e tem mãe que são crentes, mas que o filho nunca vê eles orarem.
filho entra, sai, nunca vê ele orar, nunca vê ele orar. O que é que o filho vai aprender? Eu também não preciso orar. Mas quando o filho vira e mexe, levanta, vê o pai e a mãe orando, ele pode até questionar: rapaz, minha mãe e meu pai vira e mexe, está negócio de oração, de oração, de oração. Mas aquilo ali vai começar a ficar onde? E uma hora ele vai começar a fazer o quê? De tanto ele ver o pai e a mãe orar, ele vai ficar curioso. Peraí, deixa eu ver se esse negócio de oração é bom mesmo, deixa eu ver se isso presta. E aí vai começar a falar com Deus, já começa a orar. E vai orando um pouquinho aqui, vai orando um pouquinho ali, e aí ele vai criando o que, gente? Intimidade com Deus. Então você tem que. Aí você ensina para os teus filhos: olha, Deus é bom, ande com Deus, não se aparte, meu filho, minha filha, ó, você pode perder tudo nessa vida, você só não pode perder a sua comunhão com quem? Com Deus. Você começa a ensinar para ele, mostrar para ele que Deus é o quê? Ó, tudo que a gente tem aqui é Deus que dá para a gente. Coloque sempre Deus à frente de você, adiante dos seus caminhos, dos seus negócios. Ore para ver se é de Deus isso aqui. Aí a pessoa começa a se dar ensinamento para o filho lá. Aí de repente vem alguém por trás, não sei, lá na escola, lá no trabalho, na rua, que tem sempre aquele vizinho que é intrometido. É assim ou não é? Tem sempre aquele vizinho que é intrometido. Ele não governa a casa dele e quer governar o quê? A dos outros. Os filhos estão tudo na malandragem, tudo na perdição. Mas ele quer que ele entende que tem que o quê? Que governar a casa dos outros. Tem gente assim ou não tem? Tem. Ah, se você falar comigo assim, eu vou te dar uma chinelada, ele já vem logo: cara, você está sabendo, né? Se sua mãe te bater, te der uma chinelada, você pode dar uma queixa dele. Agora vai lá, filho, dá uma queixa e vê se no outro dia ele vai te dar comida. Larga de ser besta, rapaz. Vigia. O pai e a mãe podem até te dar chinelada, mas no outro dia o seu pãozinho do café vai estar de manhã na mesa, o almoço vai estar para você. É assim ou não é? A caminha para você dormir, e o vizinho te dá o quê? Cuidado com ensinamentos que te dão aí fora. Cuidado com ensinamentos que trazem para a pessoa. Então, muitas amizades, a própria palavra de Deus diz para a gente, ó: as más conversações corrompem os bons. E tem muita gente assim. Traz isso para a vida espiritual. Traz isso para a sua vida com Deus. Cada igreja, cada denominação, vou falar assim, denominação, ela tem as suas regras. Pastor, mas por quê? Aí você vai brigar com Jesus Cristo, com Deus, porque é Ele quem? A Bíblia diz que há diversidade de dons, não é assim? Há diversidade de o quê? De dons. O que é que isso significa? Que são vários dons. São vários dons. Tem pessoas que talvez vai ser mais usada por Deus em diversas áreas. Tem gente que só vai ser usado como um dom só. Digamos assim, tem gente que vai ser aquele servo que recebeu 5 talentos. Recebeu 5 talentos. Ela vai trabalhar aqueles o quê? 5 talentos dela. E tem aquele que só recebeu o quê? 1 talento. Ele tem que fazer o quê? Trabalhar esse talento. Mas o Deus que deu 5 talentos para um e deu 1 talento para o outro, é diferente? Não, é o mesmo Deus. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é um só. O que é que isso significa, irmãos? Eu estava numa cidade no extremo sul da Bahia, lá no extremo sul, e uma pessoa me perguntou lá assim: pastor, por que esse negócio de muita igreja?
Em cada canto que a gente passa tem uma igreja aberta. Eu quero que o senhor me explique isso aqui. Eu falei, muito bem, vou tentar te explicar de uma forma que você possa entender. Mas já vou te dizendo, para mim, é melhor ter igreja aberta do que bar e boate. Eu digo, pastor, para mim é melhor ter igrejas abertas do que bar e boate. É? Mas eu vou te dizer porque tem várias igrejas abertas. Vou trazer para um negócio assim. O senhor gosta de comer? Gosta de comer? Aí a pessoa para mim, gosto, pastor, gosta. O senhor come em qualquer lugar? O senhor come em qualquer lugar? Ele não. Como eu não como em qualquer lugar? Chegou ali, tem a plaquinha, restaurante, vende-se comida, você come? Ele não, o senhor faz o quê? Ele, eu observo o ambiente, o tal. Você costuma ir aonde? Eu vou naquele lugar que eu já conheço, eu sei como é que é, lugar que eu me adaptei, que eu gostei lá. Pronto. Então, aqui na cidade tem vários restaurantes, né? Mas você tem um quê? Ele já tem um que eu gosto mais de vez em quando. Falei, pronto. Você entende o que é igreja? Igreja é isso aí, irmão. Deus, na sua sabedoria, permitiu que se formasse várias denominações de igreja, porque a pessoa que ele não conseguir na igreja A, ele vai conquistar onde? Na B. Aí ele parou assim. Eu falei, vai ter gente aqui na cidade que aqui na igreja a gente nunca vai ganhar essa pessoa. Ela vai chegar aqui, ela vai entender que não dá para ela não vai conseguir ter um encontro com Deus aqui. Mas ela vai em uma outra igreja, e nessa outra igreja ela vai conseguir ter um encontro com quem? Agora, se só tem uma igreja, como é que faz? Muita gente estava indo para onde? Para o inferno. Mas pastor, por quê? Porque é o que acontece, irmãos. Tem pessoas que nós vamos ganhar para Jesus, que através de nós a pessoa vai ser salva. Mas tem pessoas que não vai ser, que já vai ser salva por outro. Agora, o que nós não podemos fazer é nos deixar guiar por ensinamentos estranhos. E você tem que atentar para isso aí. Você é de Deus, você tem que buscar atentar para isso aí. E nesses últimos dias tem se levantado, meus irmãos, tem se levantado várias pessoas se passando por pessoas de Deus. Vigia. Ensinamentos que está contrário à palavra de Deus. Ensinamento que está contrário à Bíblia. Cuidado. Quando a Bíblia fala de doutrina, ela fala de conjuntos de normas, de regras. Eu não posso trazer para o nosso ministério doutrinas de outra igreja. Pastor, mas lá a igreja de crente é de Deus. Sim, mas a doutrina deles é deles, a nossa é nossa. Nós aqui acreditamos em quê, pessoal? O que é que nós aprendemos e o que é que nós ensinamos para vocês aqui? Batismo no Espírito Santo, a gente ensina? Sim ou não? Hã? Sim ou não, igreja? Eu estou até desconfiado que vocês não aprenderam isso. Misericórdia. Batismo com o Espírito Santo. Nós ensinamos que nós temos que ser batizados com quem? Dias atrás até eu falei aqui na igreja. Você que ainda não é batizado, busque, deseje, queira. As pessoas estão se dedicando a buscar por várias coisas aí fora e não estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar, meu irmão. Você precisa buscar, meu irmão. Pastor, isso é besteira. Besteira não. Se fosse besteira, a Bíblia não falava sobre isso. Você precisa desejar isso aqui.
E isso aí não é o pastor quem te dá, não. Isso aí é a sua vida com Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele fala: e mais recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós quem? É o Senhor Jesus Cristo quem ensina isso. A pessoa que te ensina que não tem problema isso aí, que você não precisa buscar, está te ensinando ensinamento o quê? Estranho. Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou. O mesmo Jesus que batizou antigamente com o Espírito Santo, é o mesmo que batiza hoje, e vai continuar batizando até a vinda dele. Até a vinda por quê, pastor? Porque depois daí já está todo mundo no céu. É assim ou não é? Já está todo mundo com ele lá na eternidade. Aqui nós ensinamos, nós temos ensinamentos que devemos expulsar o quê? Demônios. Demônios existe, gente? Existe ou não? Existe. Então precisamos, a pessoa que congrega com a gente aqui, que está com a gente aqui, aprende que tem isso aí. E são muitas pessoas que chegam em nosso meio e que são libertas dessas ações malignas. Sim ou não? O Senhor Jesus Cristo diz para a gente, no Evangelho de Mateus: quando o homem é liberto de um espírito imundo, esse vai para lugares desertos, áridos, mas não esquece da casa que um dia o quê? Ele o quê? Habitou, e volta. Aí ele encontra a casa arrumada, ornamentada, varrida, limpa, mas sem o quê? Morador. Aí, ó. Por que está sem morador? Porque o Espírito de Deus não está onde? Na pessoa. Isso aí é mais para frente, a outra pregação que vem em cima disso aqui. Está sem o Espírito de Deus na pessoa, sem o Espírito Santo. Aí diz, ele entra, aí ele sai, traz outros 7 com ele, e o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Sacerdote, o que é que o senhor está falando para a gente? Isso aí. E qual é esse espírito imundo que um dia habitou no homem, irmãos? É aquele espírito que fazia a pessoa fazer tudo que era o quê? Errado. Aquele que fazia o cara tomar cachaçinha. Aquele que fazia o cara tomar mentir. Que fazia a pessoa se prostituir. Que fazia a pessoa roubar, matar. Fazia a pessoa ter ódio do outro. Fazia a pessoa enganar para se dar bem no negócio. Tem gente que é assim, né? Tem gente que trabalha com venda e ela vive enganando o quê? Enganando as pessoas, né? Então aquele espírito que fazia a pessoa fazer algo de errado, ele saiu da pessoa. Só que a pessoa não deixou permanecer nela agora o Espírito de Deus na vida dela. Aí o Espírito de Deus saiu. Ô pastor, e o Espírito de Deus sai da pessoa? Sai. Deixa eu falar para você aqui. Vocês já estudaram a mensagem de Sansão? Quem já estudou aí, Sansão? O que foi que aconteceu com Sansão, gente? A Bíblia diz que desde pequeno ele era nazireu, né? Não podia cortar o que dele? O cabelo. Então, por causa daquela promessa, daquele pacto, daquela aliança que foi feita ali, o Espírito de Deus habitava em Sansão. E era aquele Espírito de Deus que dava força para Sansão vencer os inimigos. Amém? Aí Sansão cresce, todo o povo ali daquela região ouvia falar de Sansão. Rapaz, mas aquele camarada, ninguém vence não, bota não sei quantos homens, ele derrota todo mundo. E o cara é brabo, o cara é valente. Precisamos
descobriu um meio de quê, pessoal? De agir contra ele. Porque é assim que o diabo faz. O diabo ele vai ficar o tempo todo buscando uma maneira para poder te derrubar. Aí o Sansão ali, meu irmão, ele cresce e tal. Aí virou namorador, né, velho? Virou namorador. O pastor começou a namorar. Só que aí ele conheceu quem, gente? Hã? Cuidado com a Dalila que aparece no seu caminho. E o que, irmã? Dalilo também? Ó, então fala pro pessoal aí. Você que é mulher, fala para outra aí. Cuidado com os Dalilo, viu? E cuidado com as Dalila aí. O que é que acontece, irmão? Ele se apaixonou lá pela Dalila. Recebeu o conselho para não se envolver. Até porque Dalila não fazia parte do povo de quem? Aí ele se apaixonou, pessoal. E começou a se envolver com a Dalila. Se envolver com a Dalila, vai. E agora vocês são apaixonados. Sabe aquele truque que as mulheres usam, as mulheres e até os homens também, né? Tem uns homens que são sabidos, né? Né, Charles? O cara ama, né? Aí fala como? Aquela prova de amor. Me dá a prova de amor. Deixa eu dominar aí, ó. Me dá a prova de amor. Não é assim? Não tem isso, gente? Tem ou não tem? O cara começa a dar uns beijinhos, começa a trocar uns beijinhos, aí a menina um se olha para o outro e começa naquele chamego, aquela coisa gostosa. E aí passa uns dias, um fala para o outro assim: rapaz, você me ama? Então eu quero a prova do amor. Olha, você jovem, principalmente você mulher, cuidado com esse negócio de prova de amor. Isso pode te levar para uma situação que misericórdia. Mas eu não consigo, não estou me preenchendo. Busque. Não é a placa da igreja, não é a denominação que vai te levar a Cristo, não. É você que tem que. Palavra do Senhor diz para a gente: buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Só que muitas pessoas não buscam. Vai atrás disso, atrás daquilo outro, atrás de não sei o quê. Eu só quero bênção disso, eu quero a bênção daquilo outro. Vou fazer campanha aqui para isso, campanha ali para não sei o quê. E aí no fim não fica o quê? Nada. Acabou. Busque a Deus onde você está. Para de seguir ensinamentos de A e de B e de C. E cuidado com aqueles que muitas vezes dentro da igreja se levanta com aquela conversinha mole com você. Fique esperto. Tem muito filho de Absalão no meio da igreja, que ficam pelos bastidores ali, ó, querendo contaminar e jogar a pessoa contra o pastor, contra o ministério. Vigia nisso. Então diz aqui, ó: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e o quê? E estranhas. Tem muitas coisas que são estranhas, irmãos. Tem muitas coisas que no meio do povo de Deus que são estranhas, que você olha assim e fala, não é? Cada coisa que a gente vê, cuidado, abre os olhos. É o pastor que está falando? Palavra de Deus. Porque bom é que o coração se o que, gente? Se o que? Se fortifica. O que significa isso? Então nós precisamos fortalecer o nosso o que? Coração. Lá no livro de Provérbios, procura aí mais, Provérbios, olha assim, ó. Sobre tudo que se pode guardar, guarde quem? Então você precisa fortalecer o seu coração, porque quando você está com o coração forte, você vai poder fazer isso aqui, guardar o coração. E o que é guardar o coração ali? É proteger. É proteger. E por que, pastor, eu tenho que proteger meu coração? Está escrito lá, ó, sobre tudo que se pode guardar, aqui, ó, Provérbios 4, 23, né? Sobre tudo que se pode ou que se deve guardar, guarda o teu o quê?
Guardou. Quer guardar? Proteger. Às vezes você protege tudo, sim ou não? Né? Às vezes o pai protege os filhos. Pai e mãe tem essa mania de querer proteger o filho. É assim ou não é? Aí você fica tentando proteger, guardando de tudo para o menino não cair aí fora na mente da pessoa, não cair aí fora onde? É assim ou não é? Mas tem uma hora que você tem que soltar, tem uma hora que você tem que liberar, deixar o menino começar a andar. Ele tem que aprender, até porque você protege, guarda, e no dia que você faltar, como é que ele vai fazer? Tem que pensar nisso aqui, né? Mas a gente precisa guardar o nosso quê, gente? O nosso coração. Por quê? Aí daqui, ó. Porque dele procede as saídas de quê? Pronto. Esse aqui, ó. Saídas da vida significa decisões. No nosso coração tomamos várias o quê? Você toma decisão, sim ou não? Não tem momento que você tem que fazer alguma escolha? Tem ou não? Então nesse momento você tem que ter um coração o quê? Por quê, pastor? Porque às vezes vai vir investida de diversas maneiras para querer fazer você. Aí você guarda o coração, porque vai ter decisões que você precisa tomar, decisões sérias, que vai te levar para o céu, ou decisões que vai te levar para onde? E aí você tem que fazer essa escolha. E o outro versículo diz assim, ó. Dá o coração. Me lembro, esqueci agora aqui. O meu pai, é em Salmos que fala? Traz aqui, Senhor, está na memória aqui. Ele pede o coração. A gente tem que preparar o nosso coração para dar para quem? Para Deus. Precisamos preparar o coração para dar para quem? Para Deus. Então você precisa fortalecer. Como é que você fortalece o coração? Como é que nós fortalecemos o coração? Achou, Marivaldo? Aí esse? (23, 26) fala o que aí? Pronto, isso mesmo, esse aí mesmo. Obrigado, irmão. O pastor também esquece, irmão, de versículo, de vez em quando, assim, né? Isso é normal. Aqui, ó, Provérbios 23, versículo 26. Olha o que diz pra gente aqui, ó. Dá-me o que, gente? Quem é esse filho meu aqui? Então imagine aqui que é Deus falando com quem? E Deus é o que seu? Pronto. Então Deus está falando com quem? Dá-me, filho meu, o teu quê? E os teus olhos observem quem? Pronto. O nosso coração tem que estar para quem? Tem que ser para quem? Para Deus. Agora, se o meu coração não está fortificado, se o meu coração não está bem preparado, para quem eu vou dar esse coração? Aí você vê a pessoa dar o coração para a amizade, para o mundo, para a perversão e para várias outras coisas, menos para quem, gente? Para Deus. Você vê a pessoa dar o coração para a cobiça, para a avareza, para a soberba, mas não dá o coração para quem? Para Deus. E o nosso coração tem que ser para Deus. Dá-me, filho meu, teu. Quem tem coração aqui nessa manhã? Vocês têm coração? E para quem é o coração de vocês? Para quem é a igreja? Observe o que vocês estão falando, viu? E os seus olhos observem quem? Meus caminhos. Observe o caminho do Senhor. Então ele vem aqui e diz para a gente, ó, doutrinas várias e estranhas, né? Porque bom é que o coração se fortifique.
Então, fortifique o seu coração. Aí ele diz assim: fortifique o coração com o que, gente? Com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se o quê? Então, fortifique o seu coração com graça. O que é a graça aqui, pessoal? O que é graça? Eu garanto para vocês que não é a nossa irmã Graça aqui da igreja. É ela? Não. Quem é a Graça aqui? E o que significa a graça? A graça é um favor de Deus para a gente, irmãos. É aquele favor, é aquilo que Deus fez por nós. Quando você entende o que é a graça, que não é a pessoa, que não é uma piada ou algo que você passa na rua assim e acha engraçado e dá risada, que não é esse tipo de graça aqui. A graça é o favor. Está relacionado à bênção, a uma dádiva que a pessoa recebe de Deus. E qual foi essa dádiva aqui? Essa graça veio para nós por meio de quem? De Jesus. Então fortifique o coração por quem? Pela graça. A graça é quem? Jesus. Pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus. E ele vem aqui e diz, e não por manjares. O que são manjares? Manjares são o que, gente? Alimento, comidas, né? Quem vai comer meio-dia aí? Vamos comer meio-dia aí, gente? Quem tomou um cafezinho agora de manhã aí? Comeu aquele cuscuz? Quem comeu um cuscuzinho de manhã aí, um bolinho? Pãozinho assim com manteiga? Alguém? É? É bom ou não é, gente? Quem só tomou aquele menorzinho assim? Vou tomar só um menorzinho para não sentir dor de cabeça. E quando eu voltar da igreja, aí agora, meu amigo, voltar da igreja agora, meu amigo, o negócio se prepare, que até as tampas da panela eu vou comer. Só não vou comer a panela porque tem que cozinhar, senão ela também é no bolo, né? Mas a tampa dá para comer. Então manjares é comida, irmãos. E quando se fala em manjares, se fala em comidas o quê? Gostosa. E tem comida gostosa? Tem ou não? Tem, né? Tem comida gostosa, irmão. Tem uns negócios assim que você olha assim e fala, menino, trem é? Então, para nós baianos aqui, o que é a feijoada, o que é um manjar bom? Feijoada é um manjar? Hã? A feijoadazinha bem caprichada, hein, pessoal? É boa ou não é? Coisa boa, é? Uma feijoadazinha com suco de limão, hein? É bom ou não é?